Muito bem-vindos a mais um vídeo do canal Professor Fran. Agora, aos 4 dias da nossa eleição, a eleição mais importante do período democrático no Brasil. Como venho alertando a todos, estamos num período muito importante da nossa história, onde, dependendo de quem vencer a eleição, o Brasil tomará um rumo ou outro. Claro que nós estamos aqui para que seja um rumo democrático. Nós temos alertado, estamos sempre informando como os grandes veículos de comunicação estão nos manipulando, estão manipulando a população brasileira, e é um dever nosso, um dever moral, um dever cívico de estarmos aqui prestando esse serviço. Lembrando que democracia não é apenas votar de 4 em 4 anos ou de 2 em 2 anos. A democracia ela tem que ser participativa. E nós temos que entender, passarmos a evoluir, porque não existe civilização democrática de sucesso sem uma coparticipação, sem uma corresponsabilidade de toda a sociedade, entendendo bem aí onde deve se chegar e buscando os mecanismos juntos com toda a população, mas os políticos que são os nossos representantes. É imprescindível que nós, nesse momento, tenhamos a noção da gravidade de que o país se encontra. Lembrando, o governo Bolsonaro, diversas vezes, já deixou claro que não tem interesse em regimes democráticos. Ele não cumpre leis, lembrando que cumprir a lei é essencial para quem quer ter um regime democrático, é o básico, a lei de todos os regimes que saem, que fogem que fogem de um regime democrático para uma ditadura, eles começam por descumprir ordens judiciais. Então, nós estamos alertando a questão moral, o pânico moral, e isso é um problema também. O governo Bolsonaro tem utilizado do pânico moral. Para vocês entenderem o que quero dizer com pânico moral, existe um fenômeno chamado psicopoder, onde os governantes, né, até mesmo os mercados, né, eles fazem essas análises para entender quais são as matérias, as tendências, as informações que geram ali um sentimento para um grande número de pessoas. Por exemplo, quando você fala de Deus, quando você fala de família, quando você fala de criança, gera um sentimento ali na pessoa. E o psicopoder estuda esse cálculo, né, o efeito de tais ações para gerar esse tipo de sentimento. É poderosíssimo, né? O governo Bolsonaro tem utilizado disso para dizer que é um governo de Deus, para dizer que é uma pessoa de família, para dizer que é uma pessoa que vai proteger as crianças, quando na verdade, por outro lado, quando analisamos mais, né, com uma lupa nas medidas ali que vão sendo tomadas, nas decisões, fazendo uma análise mais aprofundada, percebemos que de fato não tem nada disso ocorrendo, né? Ele não protege a família coisa nenhuma, ele não protege, ele não é uma pessoa religiosa coisa nenhuma, e na verdade ele utiliza disso apenas para fins pessoais, para fins aí exclusos do interesse da população brasileira. Como sempre vamos alertar a população, como diria Hegel, que a informação ela gera a ação, a desinformação ela gera a conformação. Os grandes veículos de comunicação, pessoal, eles não estão a serviço da população brasileira. Grandes veículos de comunicação, historicamente, né, em todos os períodos, eles servem àqueles de poder. As pessoas, pequenos grupos, pequenas oligarquias que têm poder. E é uma questão lógica também, né, porque quem é que faz propaganda, paga propaganda nesses veículos? Os grandes empresários, por exemplo, banqueiro, por exemplo, essas grandes indústrias, essas grandes empresas. Os donos do veículos de comunicação, circulou-se um debate recentemente sobre a imparcialidade dos veículos de comunicação. O que é isso? Imparcial é como quando ele vai passar uma notícia sem entender, né, sem fazer a crer para você acreditar para um lado ou para o outro.
mas na verdade a imparcialidade ela não existe. Os grandes veículos de comunicação eles funcionam como porta-voz dos donos dos veículos de comunicação. Quando não funcionam na porta-voz dos donos, eles funcionam na porta-voz daqueles que colocam, que injetam dinheiro naquele determinado veículo. Então, esse é um primeiro passo para entendermos como funciona esse mundo de propaganda. Nós temos que nos atentar, o governo Bolsonaro provavelmente ele irá perder e nós iremos denunciar aqui constantemente todos os crimes que esse governo cometeu. Hoje mesmo eu vou trazer aqui um vídeo que chega a ser muito chocante durante a pandemia, mas é que nós não fomos notificados, como venham alertando, os grandes veículos de comunicação simplesmente não geraram uma conexão entre o fato ocorrido e a pessoa que estava governando, a ação que ela estava tomando, a decisão que ela estava tomando, muitas vezes falcatruas, né? Então nós temos que alertar a população sobre tudo isso, né? Relacionado ao debate eleitoral, as pesquisas, lembrando que todos os dias, desde hoje até domingo, terão pesquisas eleitorais. Então hoje já teve uma pesquisa que o Lula manteve ali a sua vantagem de quase 7 pontos percentuais, então está muito bem. Nós iremos vencer essa eleição, continuaremos trabalhando, o lado esquerdo, entre aspas, está muito engajado. Pessoal, fake news, pânico moral. Vamos lembrar um ocorrido que tem gerado muita desinformação na população. Circula-se que a esquerda, ela é ali a Venezuela, não existe essa generalização. Tem ditaduras de direita, tem ditaduras de esquerda, partindo de um pressuposto que toda generalização é burra. Vale lembrar, né, essa é uma frase do Mário Sérgio Cortella, mas é uma frase que faz todo sentido. Toda generalização é burra. Pessoal, os melhores países que vivem com melhor qualidade de vida, onde as pessoas têm a melhor qualidade de vida, eles são de esquerda. Haja vista a Dinamarca, haja vista a Finlândia, haja vista a Noruega. São países que são governados por pessoas de esquerda. Nós entendemos que tem pessoas responsáveis de um lado e de outro. O que não pode é a extrema direita, por exemplo, ou a extrema esquerda, que aí é onde entra a questão ditatorial, a questão onde prevalece a intolerância, e isso nunca é bom para uma população onde a diversidade reina, onde a diversidade existe. Mas alguns países, que nem eu falei, Luxemburgo, pessoal, é o país mais rico do mundo, é de esquerda, tem um governante de esquerda. Vocês querem Islândia, Alemanha, Austrália, Espanha, Portugal, México, enfim, poderíamos citar muitos outros países onde tem uma qualidade muito boa de vida ao seu povo, né? Então, partindo dessa premissa, vamos passar aqui um vídeo para gerar uma conexão que os grandes veículos de comunicação evitaram, né? Eles evitaram fazer isso com o governo Bolsonaro, e quando a tragédia ocorre, existem pessoas por trás daquela tragédia. Nós vamos trazer aqui um vídeo onde a ex-mulher do Pazuello também faz uma denúncia muito importante, apresentada para o Grupo UOL. Ela denuncia sobre o tratar da pandemia ali, né, desastroso de Pazuello, enfim, criminoso também. E isso nós estávamos observando, é que precisa colocar uma lupa nas informações que chegam até a gente, para a gente identificar o que ocorreu ali na Amazonas, por exemplo. Então o Pazuello, que foi o ministro aí da saúde, um ministro, pessoal, que nem tinha diploma de médico, ele era um general. Pensa no absurdo, como que você coloca um general para ocupar o cargo mais importante relacionado à saúde durante uma pandemia, né? Enfim, eu vou colocar o vídeo dele aqui, o vídeo onde a Andrea faz essa denúncia, apenas um pequeno trecho, mas eu vou deixar o link para vocês conferirem na íntegra essa denúncia, tá bom?
dia que eu sabia que ele não ia largar. No dia que ele chegou em casa, e eu falei assim, larga isso, pelo amor de Deus, você falou que só ia durar 2 meses, hoje já estamos em julho. E ele falou assim, Andréia, agora eu sou o excelentíssimo senhor ministro da saúde. Eu tenho um avião à minha disposição, eu como a mulher que eu quiser. Eu estou comendo gente em Brasília. Assim, para mim, no sofá da casa. O que eu mais pedi para ele foi para não entrar nisso. Eu tenho um print de uma mensagem que eu mandei para ele. Não entra nisso, elencando vários motivos. O maior deles era que você não é médico, você está servindo de marionete. Eu falava de uma forma que ele entendesse. Eu fazia quase que um compilado de várias revistas robustas que eu lia, para que ele entendesse de forma muito simples, de forma muito didática, como a gente aprende biologia no ensino fundamental. E ele disse o que para você quando quando eu insisti na fala, ele falou assim, ele estava saindo apressado com a equipe lá do ministério, era umas 10 horas da manhã, e eu falando isso para ele falou assim para mim, cala a boca, tu não sabe de nada, a gente vai mudar a bula da cloroquina. Eu disse, meu Deus, a gente vai mudar a bula da cloroquina. Simplesmente revoltante, né, pessoal? É uma questão lógica. As pessoas que ocuparam o governo Bolsonaro, em grande maioria, eles são pessoas terríveis, muito maléficas, e quando a gente acompanha mais de perto isso, a gente acaba percebendo, né, o que a Andrea vem citando. Essa Andrea, ela foi ex-mulher do Pazuello. É um negócio terrível. Isso não foi reverberado nos grandes veículos de comunicação. Houve uma proteção, não pelo Bolsonaro, mas pela agenda econômica, né, de Paulo Guedes, que interessava esses grandes, né, oligarcas, e esses grandes empresários. Então, nós estamos aqui para denunciar. Agora, com base no que ela falou, vocês terão ali todo o vídeo para ver. Eu vou colocar um outro vídeo, um pequeno trecho, para vocês verem no que resulta esse descaso, esse crime que deve ser sim denunciado. E canais como o nosso aqui, que vai passar uma informação livre dessa tendência mercadológica. Por favor, tem muita gente morrendo, minha gente. Por favor. Vamos ficar chorando até quando? Pelo amor de Deus. Por favor, como eu posso estar me ajudar? Porque eu não tô conseguindo. Não sei se a Lúcia conseguiu um leito pro meu pai. Não é roubo. Vamos ficar chorando até quando? Então, pessoal, nós tivemos um morticídio de pessoas aqui no Brasil que não foi denunciado da maneira correta. Então, a CPI que apurou essas informações, esses crimes, ficaram tudo parado sobre a figura corresponsável do Augusto Aras, que é o Procurador-Geral da República. O governo Bolsonaro saindo do poder, entrará um novo Procurador-Geral da República e tudo isso virá à tona. O governo Bolsonaro está desesperado para não perder a eleição, porque não há outro caminho para ele que não seja a prisão. Isso não ficou muito claro, os grandes veículos de comunicação não fizeram a denúncia como deveria ter feito. Eles fizeram o que a gente chama de cálculo, né, de cálculo de risco calculado ali. Então é uma questão muito grave. Os grandes especialistas da medicina, eles fazem uma análise que se o governo Bolsonaro tivesse seguido as orientações médicas, né, tivesse feito ali, comprado a vacina no instante em que foi oferecida para o Brasil, nós teríamos aí salvado em média 400 mil pessoas. 400 mil pessoas é muita gente. Enfim, a pandemia chegou aí a mais de quase 7 mil pessoas, né? E
dados oficiais, enfim, é uma tragicidade, mas nós estamos aqui para alertar o povo brasileiro. Bolsonaro não é humano, Bolsonaro é desumano, Bolsonaro é falso messias, ele tem utilizado as religiões, por conta da emoção, né, por conta do sentimento, mas ele não é humano, ele é um falso messias que veio apenas para trazer morte, como ele mesmo já falou diversas vezes, né, que precisava matar 30 mil, que precisava, enfim, o Bolsonaro ele é o que há de pior na sociedade brasileira e na sociedade mundial, em termos de... Não tenho nenhuma dúvida, se Hitler estivesse hoje no mundo, Bolsonaro seria um dos apoiadores de Hitler. Então fica para reflexão, o nosso vídeo já se estendeu aqui para além do combinado. Amanhã nós voltaremos com mais um vídeo. Curta, compartilhe, leve a informação adequada para as pessoas e nós vamos vencer e o Brasil entrará num rumo mais democrático e num rumo melhor aí para a população e não tenhamos dúvidas. Até amanhã.